Olá, eu sou a Vera, sou proponente do projeto Resgatando a História da Origem de Bonópolis, sou historiadora e venho aqui hoje contar para você como tudo começou, como surgiu a cidade de Bonópolis, a nossa querida Bonópolis. Vem comigo! Você seria capaz de imaginar viver em Bonópolis há mais de um século? Sim, há 100 anos atrás? Naquela época, não tinha água encanada, energia elétrica, assistência médica, educação, cultura, tecnologia, telefone, os meios de transporte bem rudimentar. As necessidades básicas foram garantidas com o passar dos anos e com muito sacrifício. Em 1919, chega a essa região o primeiro poceiro, o senhor Paulino Dias de Aguiar, e sua esposa, Dona Maria Francisca de Oliveira, que se instalaram em meio à Mata Bruta, perto do rio Pintadão. E no dia 23 de agosto de 1923, nasceu o filho do casal, Antônio Dias da Costa, mais conhecido como Antônio Oliveira, sendo ele o morador mais antigo da região no município de Bonópolis. Em 1945, chegaram à região o senhor Mariano Cordeiro e sua esposa, Dona Maria Barbosa, e em seguida o senhor Isaías Cordeiro de Amorim, irmão do senhor Mariano Cordeiro, e sua esposa, Dona Almerinda Honório de Souza, irmã de Dona Maria Barbosa. Logo mais, o senhor João Noleto e sua esposa, Dona Sabina, e também o senhor Cassimiro Raimundo dos Santos. Em meados dos anos 50, chega à região o senhor Abraão Lopes, acompanhado da sua esposa, Dona Leontina, sendo eles procedentes do estado do Maranhão. Naquela época, havia pouquíssimos moradores por essa região. Então, as pessoas que chegavam primeiro em uma determinada área, ali faziam lavrado em uma árvore, como sinal de posse daquele lugar. E daí começavam a construir o seu rancho e a desbravar a mata para futuras plantações em roça de toco. Meu nome é Maria Pereira Lima, 78 anos. No começo do Bonópolis, nós começamos aqui, meu velho enroçando de foice aqui para abrir o local, de fazer o patrimônio. Foi no ano que Nenzinho nasceu, em 69. 68. 68. É. E aí você vê, nós vivíamos aqui, morou aqui sem energia, no escuro, sofrendo. Para ir para Cruzeiro foi feito machado e foice a estrada, para vir em carro aqui, que não vinha. E quando alguém adoecia aqui, Dona Maria, como é que fazia? Saía de rede. Botava um pau assim, aí um pegado no pegava. Gastava quantos dias, Dona Maria? Meninas, gastavam uns 3 dias para ir em Porangatu, ou mais, né? Aí ia posando, aí por reto, aí assim, mais para frente, aí já tinha carro no Cruzeiro, né? Levantando o Cruzeiro pegava lá para Porangatu. E nós comprávamos em Porangatu. Café. Meu velho cansou de ir a cavalo, não tinha carro não, ia a cavalo buscar. Tem nós comer, café, remédio. A senhora lembra do seu Abraão Lopes? Ih, morei mais ele, foi tempo, menina. E aquele foi o fundador de Bonópolis, foi ele mesmo. Mas comia era farinha, que arroz era difícil, arroz, nós plantávamos, sempre era pouquinho, que não tinha condição de plantar muito, né? Era carne com farinha, abóbora, mandioca. O bolo assim, nós fazia muitos tipos de bolo, né? Fazia aquele forno de cupim, igual um cupim. Aí pegava essas folhas de caju para botar os bolinhos para botar no forno para assar. Não era forma não, era folha de caju. Os homens iam no cerrado, traziam aquele sacado de folha, aí botava pipoca, pão de queijo, aquele quebradorzinho, tudo nas folhinhas e botava no forninho assim, ó. Eu sou Edileuza Martins, viúva do Mariano Cordeiro de Amorim. Cheguei para cá dia 19 de janeiro de 85.
passamos muita dificuldade aqui. Mariano Cordeiro foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu sempre brincava com ele, ele foi um anjo que apareceu na minha vida. Teve tudo que eu tenho e sei hoje, essa força que eu tenho hoje, teve muito isso a ele. Sempre teve a cabeça muito boa, contava muitas histórias de quando foi o começo da vida dele aqui. Ele sempre falava que chegou aqui em 1945, 15 de agosto de 45, e residiu aqui através de um tio meu, na época era amigo dele, Antônio de Oliveira, apossou ele aqui e logo há 3 anos para frente ele chamou o irmão dele, com o pai de Isaías Cordeiro, esposo da dona Merinda, onde trouxe a dona Santa, solteira, tinha separado do marido, e os dois começaram a vida a 2 aqui. Contava que não tinha estrada, era só trieiro, eles juntavam ele e mais pioneiros para fazer estradas de machado, de foice, onde a primeira estrada que foi feita desse jeito foi daqui da fazenda Pintacilha, município de Cruzeiro do Norte. Eu sou Armerinda, Honor de Souza, faço crochê, faço comida, lavo roupa, passo pano na casa, faço tudo. Aprendi a fazer moio de folha de paineira, moio de oi de inhame, folha de pimenta, verdugo, cariru, tudo isso aí, de arroz, moio de caldo de arroz, botar água de muito no arroz, e depois, quando ele estava meio grosso, tirar aquele tanto de arroz cozinhar e o outro temperar para comer com o mesmo arroz. Tudo isso eu já fazia. Filho meu adoeceu, estava com 5 dias nascido. Botou sangue do umbigo até o dia que morreu. 5 dias com sangue, morreu. No meu braço, ele teve como tirar nesse pedaço de chão de Bonópolis. Bem ali no Matão. Ali no Mariano. O outro viveu 60 dias e ficou doente da tosse. 15 dias de febre e de tosse. Ele morreu com ele no meu braço. Sentei com muito tirando. Aqui, nós lumiávamos com candeia de cera, de azeite, quanto deu para plantar mamão. E fazia café com mel de aveia. Não tinha açúcar, não tinha rapadura. Aí quando plantou cana, a gente fazia café de garapa. Colchão não tinha. Travesseiro era cheio daquela paina, sabe? Cheio daquela paina. Quando podia, né? Quando não podia, enrolava um mulambo para botar na cabeceira para menino. Lençol, Deus o livre. Colchão era couro, banda de couro. Aqui era os colchões. O Abrão, quando ele chegou por aqui, eu já morava no Matão. Ele chegou, morou do outro lado da Vite, lá do Brejo, né? Desde o início da história do município de Bonópolis, cultivavam-se a plantação de arroz, feijão, milho, soja, amendoim, mamão, banana, tangerina, laranja, abacaxi e a melancia, se estendendo até os dias de hoje, com exceção do arroz, que reduziu muito, quase extinto. Por volta de 1967, o senhor Abraão Lopes muda para a região. E no ano seguinte, em 1968, com o crescimento populacional nas imediações de suas terras, resolve doar uma pequena área, estimada em mais ou menos 2 alqueires, para a edificação de um povoado. O primeiro rancho de palha que foi construído no povoado de Bonópolis foi do senhor Joaquim Mineiro, filho do senhor Sebastião Mineiro, e do senhor Manuel Brechó, que era genro do senhor Abrão Lopes. E a primeira casa foi do senhor Teodoro, que era esposo da dona Alexandrina Cires, dona Chiruca.
Nessa época, já havia chegado mais moradores na região do povoado de Bonópolis, como seu Marcelino Caldeiro, seu Mansur, e sua esposa, Dona Francelina Rosa de Abreu, Dona França, Joselino Ribeiro da Silva, Zelino, e sua esposa, Dona Jesuína Souza da Silva, Dona Zu, Macobe Rodrigues Galvão, João Teodoro de Oliveira, Luiz Teodoro, Antônio Machado, que é o Tonheira, e sua esposa, Dona Antônia Rodrigues Machado, Dona Toinha, Paulino Dias da Costa e sua esposa Maria José de Oliveira, Dona Nega, o senhor Pedro Martins, que morava perto do Rio Pintadinho, o senhor Francisco Barbadinho, que era pai do senhor Pedro de Alta, que morava na beira do córrego da Bica, e o senhor Cuba, que morava na beira do Rio Gregório. No ano de 1969, muda-se para o povoado de Bonópolis Macobe Rodrigues Galvão e sua esposa Ana Rita Vieira da Silva. Além de fazendeiro, exercia a função de comerciante. Na época, possuía um jipe, um dos poucos veículos da região, o qual servia à comunidade em caso de necessidade. No ano de 1995, é criado, através do projeto de lei número 12.718/95, de 2 de outubro de 1995, o Colégio Estadual Macobe Rodrigues Galvão. Eu sou a Maria de Jesus, filha do Tadeu, neta do Abrão Lopes e afilhada do Abrão Lopes, fundador do Bonópolis. Eu sou o Tadeu, filho do Abrão Lopes da Silva. Meu pai tinha uma fazenda ali. Ele tinha uns parentes lá no Maranhão, que ia vir morar aí perto dele. Aí a gente comprou uma propriedade lá em Bonópolis. A minha mãe é a Leontina Pereira da Costa. Muita gente boa. Fez muita caridade para muitas pessoas. Ele é assistente naquele tempo, né? Não tinha hospital. Em Bonópolis a gente tem aquela tradição por aquelas pessoas, né? Amor. Eu fiquei muito feliz, eu já voltei lá, já o povo confiado, construíram a cidade, né? Verdade, eu fico muito feliz. Eu me chamo Laiane, sou muito feliz e orgulhosa de ter sido neta desse grande homem que representou muito para o nosso município de Bonópolis. Ele ajudou bastante os habitantes. Na época a situação aqui era muito precária, muito difícil o acesso para o pessoal, não tinha vendas. Ele chegou no município, comprou alguns lotes e foi montando vendas, comprou um ônibus para transportar as pessoas, cobrava uma taxa bem baixa para transportar as pessoas para ir na cidade vizinha, que era Porangatu ou São Miguel. Na venda dele, ele sempre ajudava o pessoal, quem poderia pagar, ele vendia, quem não poderia, ele também servia. Tinha até farmácia na venda dele. O que ele poderia ajudar o pessoal, ele trazia sim. Estou muito feliz. Onde eu ando por aqui, eu só ouço falar muito bem do meu avô. Ele contribuiu também bastante para a educação do município. Na época não tinha escola aqui. Aí ele foi através do conhecimento dele com o pessoal, com os fazendeiros que tinha na época na região, e conseguiu materiais para construir o primeiro prédio da escola de Bonópolis. Foi madeiras, tijolos, e ele foi o principal, que lutou, batalhou até que conseguiu construir a primeira escola do município de Bonópolis. Por isso que até hoje a gente tem, né, tia, o nome dele no Colégio Estadual Macobe Rodrigues Galvão. Eu começo aqui foi através do velho Abrão, Bastião Mineiro, foi que influiu meu pai, por causa dos netos que já tinha na época, né? Tinha que estudar, e aqui não tinha onde estudar onde, não tem que estudar. Fizeram uma caravana aí formou esse negócio aí. Aí nós inventamos fazer o clube. Torcemos o terreno, onde eles viam que podia ser. E aí foi fazer adubo. Os adobos, olha o tamanho dessa coisa aqui. Ah, cru, olha. É isso aí. Ah, sabe por quê? Zé Ferreira, região do Raimundo Baiano, procurar a cisterna mais o final de jeito, meu cunhado. João Divino Teodoro de Oliveira. Meu pai, João Teodoro de Oliveira. Ele fez a cadeia aqui do Monópolis. Ele foi delegado, ele foi prefeito, foi quase toda, assim, de autoridade. Ele foi aqui. Daí ele mudou para Bonópolis. E lá ele faleceu. Então, lá ele fez outra cadeia. E começou a trabalhar.
Com o crescimento populacional, o povoado se transforma em vila, seguindo o desejo de elevá-lo a distrito. Desejo este concretizado em 30 de abril de 1988, com a presença das seguintes autoridades: João Gonçalves dos Reis, prefeito municipal de Porangatu, Ivan Vieira Soares, presidente da Câmara Municipal, passando o povoado de Bonópolis à condição de distrito. No mesmo ano, a Escola Municipal de Primeiro Grau de Bonópolis passou a denominar-se Escola de Primeiro Grau João Teodoro de Oliveira, em homenagem ao antigo morador do distrito de Bonópolis, o senhor João Teodoro de Oliveira. Elevada à condição de distrito e a ausência de uma infraestrutura básica e a falta de representação política junto ao município, começa uma nova etapa e um longo caminho a ser percorrido para a realização de um sonho que passa a ser uma necessidade: a emancipação política administrativa iniciada em 1993. Bonópolis nasceu sob o signo da prosperidade, com terras planas, muita água e, desde o seu início, com um povo hospitaleiro. Ao seu redor, muitas fazendas e a pujança do agronegócio tornou o lugar cobiçado por muitos. Eu tive a oportunidade de representar Bonópolis, ainda povoado, na Câmara Municipal de Porangatu. Eu tive na localidade uma importante votação, o que me deu a grande responsabilidade de vereador representante. Foram muitas idas a Bonópolis para dirimir dúvidas e resolver questões no âmbito da educação e outros. Fui eu, o vereador, autor da lei de criação do Distrito de Bonópolis, um primeiro passo para buscar a emancipação. Foi de bom grado essa propositura, porque Bonópolis se transformou numa cidade importante da nossa região. Meu nome é João Gonçalves dos Reis. Eu nasci em 27 de março de 1927. Em 1969, quando eu fui para lá, eu cheguei, arranjei as pessoas, até já foram para lá. Lá eu fui para casa, fui na casa do Mariano Cordeiro, exatamente. Ele chegou, estava na fazenda. Eu esperei que ele chegou, deu um papo, é uma pessoa muito boa. Aí nós fomos, ele foi mais nós lá para o povoado. Já tardinha já, foi buscar o Abrão Lopes. Aí ele pegou os vizinhos ali, ele organizou para fazer uma festa à noite, fez uma festa para a povo lá. Tinha justamente esses 16 pessoas moravam no Bonópolis, que era o José Vasconcelos, conhecido por Zé Cearense, Zacarias Vitorino da Silva, Teodoro Pereira da Silva, Raimundo Carvalho de Farias, Pedro Buarque, que foi um barbeiro que construiu esse barbeiro lá. Então tinha de construção, tinha esse barbeiro, começa esse barbeiro e o ar da venda. E o Porfírio Ribeiro da Silva. Com essa reunião que tive lá, aí fui eleito, justamente como o Pedro era vice, ele não era prefeito, ele foi prefeito. Bonópolis, eu vivi no início, participei do início, os meus mais sinceros bem para toda a família, inclusive você que está aqui presente falando comigo. Preocupações, angústias, medos, resistências foram esses os sentimentos deste período. Surgiram resistências às ideias no decorrer do processo de emancipação, sendo uma delas conscientizar parte da população do distrito do Cruzeiro do Norte da importância do mesmo passar a ser distrito de Bonópolis e não mais de Porangatu, como era a vontade de muitos. Por isso, foram feitas inúmeras reuniões com líderes locais, entre eles os senhores Ângelo da Silva Moraes e Manuel Lourenço, a fim de resolver o impasse. Justificadas as vantagens da emancipação política do município, com sede em Bonópolis, por este se encontrar mais bem estruturado, de forma que todo o município sairia ganhando, pois teriam a sua própria autonomia política, administrativa e financeira. Em 1945, também já havia chegado à região onde futuramente seria o povoado do Cruzeiro do Norte, os senhores
Paulo Pereira de Oliveira e sua esposa, Dona Vitória Bezerra da Silva, o senhor Manuel Lourenço e sua esposa, Dona Jovelina Pereira de Oliveira, que moravam na beira do rio Pintadão e que no ano de 1953 mudaram para o lugar onde iniciou o povoado de Cruzeiro do Norte, e que teve como professor o senhor Abidiel Pereira de Araújo, o qual foi homenageado com o nome da Escola Municipal de Primeiro Grau Abidiel Pereira de Araújo. Nasci no dia 27 de março de 34, então o Paulo Pereira tinha 11 filhos e os demais fazendeiros. E os filhos tudo não tinham escola. Quando o Piauí, ele era piauiense e ele comprava casa aqui, nessa fazenda, conhecia, via a precisão de escola para os pais escolher, né? Aí ele foi lá, trouxe um peão da trabalho madeira, muito bom de leitura. Aí ele veio nos fazendeiros e conversou com todos. Falou que tinha no Piauí, tinha trazido esse rapaz para trabalhar, porque ele era muito bom de leitura, né? E se eles quisessem, ele trazia ele aqui para combinar com eles aí, fazer a escola, né? Aí eles tudo, os filhos de nós aí, ele trouxe o rapaz aí eles combinaram. Porque tempo a escola os pais quem pagavam, né? Não tinha negócio de prefeitura. Bom, aí meu pai foi, tomou a ideia de chamar ele aqui, para combinar com ele, que se ele fizesse uma casa, aqui um barracão aqui, ele vinha da escola aqui, direto, porque aqui ficava no meio da população, né? A fazenda era tudo longe, mas aqui era mais. Aí ele veio e aí eles combinaram. Aí meu pai, ele falou com meu pai assim, ó, senhor, mas você precisa o senhor arrumar para mim, do seu terreno local, do seu Mateus 2 de terra, porque para mim é localização dos pais de família, né? Que vem do dia de onde vem, quer fazer um monte de coisa. Então, aí eu falo, não, porque ele é coisa da filha. E ele comigo daqui para os meus filhos. A gente viu para ele, e aí foi tratar de fazer a casa, né? Combinado, ele veio descombinar tudo. Aí meu pai ia fazer um barracão de pai aí, e naquele tempo não tinha estrada para fazer material de nada. Aí o cara aí mais, esse meu Leonardo, barracão que já tem um aí eles construíram, fizeram as terras comuns aí, fizeram a tijolo aí, meu pai fez né? Fizeram a casa da escola. De adubo, madeira serrada, terra comum, não sei nada. Na época de 67 a 68, já tinha contratado um ramo de escola, ela foi lá para lá, quando acabou de arrumar aqui, que ele veio fazer a continuidade da escola, foi nesse caso, né? Esse Moacir de Bem Feita, entrou por diploma em 61, ganhou político, né? Aí procurou ele, procurou ele, o que esse aqui trouxe aqui? Aí, ele falou, meu pai falou, é a estrada, porque ela já começou num patrimônio de não sei, não sabe, né? Aí ele trouxe, abriu a estrada, e ele prometeu para o Abidiel um futuro para a escola, que é aquele que tinha ali na frente de março, né? E fez. O começo do Cruzeiro foi isso aí, foi começar a ter escola. E hoje, tá, em vista daquele tempo, hoje está todo mundo com boa vida, uma vida boa, porque o tempo melhorou, né? Então a gente só tem que agradecer o começo do tempo, né? E pedir os jovens que valorizem o tempo, né? Sou filha de Manuel Lourenço e Jovelina Pereira, nascida aqui no distrito de Cruzeiro do Norte. Eu tenho meus 72 anos e casei com 20 anos de idade, moro aqui. Desde quando eu casei, vim para aqui, para esse local. Então, toda a minha vida, né, foi aqui no distrito do Cruzeiro. Pai que lutou para ter esse patrimônio aqui, para conseguir, o sogro dele que tinha essa terra aí, e ele conseguiu, pelejando para conseguir, para arrumar esse terreno aí, para construir o patrimônio, para ter uma escola aí. E até o primeiro professor que teve aí, que ajudou ele a conseguir isso, e foi o primeiro professor aí, era cunhado dele, né? Morreu, e aí a irmã dele ficou no lugar dele, dando aula, né? Também. Pois é, Abidiel Pereira de Araújo, que foi o primeiro professor daí. Meu pai luta tanto assim, que desde quando foi para criar o ginásio aqui, que ele conseguiu era o Moacir que foi o prefeito. Aí ele lutou até conseguiu trazer o ginásio para aqui, porque era muito difícil. Aí nesse caso que trouxeram o ginásio para cá, meu pai lutou para arrumar os professores, o Joãozinho, prefeito, garantiu para ele, se você arrumar, conseguir os professores, Manel, eu garanto abrir o ginásio lá. E assim ele fez, ele lutou e veio, foi Gilberto, a Badia, cunhada de Itamar, e mais outros professores que já tinha aqui, né? Aí sempre conseguiu e começou o ginásio também aqui no Cruzeiro do Norte. Meu pai e minha mãe, toda a vida, o que eu conheço, a vida deles é daqui, de Planalto pra cá. Meu pai e minha mãe, eles casaram assim, sofreram muito, porque casou muito novo. Minha mãe casou muito nova e teve 12 filhos, criou, né? Lutou muito para criar esses filhos. Tereza Firmino da Silva, minha idade 86 anos completo.
Rio do Norte, no dia 27 de junho de 64. Nós chegamos aqui no dia 8 de junho de 64. Essa casa até fez um rancho de palha. Se não pisasse no pilão, não comia. Porque era coída aqui e a gente pisava no pilão para poder comer. Senão não comia. No fogão caipira, eu nem sabia o que era fogão a gás. Aqui nesse tempo era muito difícil. No inverno não vinha porque os copos passavam por dentro e a toleira não vinha carro. Até perto aqui vinha, mas do outro lado da serra vinha, mas para cá não passava não, nessa época. Aí tu pegava entrar caminhão. Olá, eu sou Miquéia Siqueira Lima, sou o mentor da bandeira no município de Bonópolis. Foi uma bandeira inspirada no nosso próprio município, que representa a nossa pecuária e a nossa agricultura. Foi algo que fizemos apenas por ser mais um que estava fazendo. Nem passava pela minha mente que poderia ser escolhida. E quando soube, para mim foi uma grande surpresa. Uma simples bandeira, mas com tão grande reconhecimento. Eu só tenho a agradecer pelo momento que irá ficar marcado para sempre. O meu muito obrigado à Vera Lúcia por todo esse acontecimento. A região onde se localiza o povoado de Nova Vila era uma fazenda dedicada à pecuária e à agricultura, pertencente ao senhor Nem Pimenta, que em 1976 resolveu doar uma pequena área de terra estimada a 1 alqueire para a edificação do povoado. O povoado de Nova Vila, antes com o nome de Cosme Damião e com o apelido de Troquinha ou Troca-Tapa, entre as décadas de 60 e 70, os pioneiros dessa região já almejavam uma proposta de educação para o futuro dos seus filhos. À medida que o povoado foi crescendo, cresceu também as necessidades, e uma delas foi a construção da escola. O senhor José Romeiro Vasco, como um dos primeiros moradores e fundador do povoado, em julho de 1976, sonho este que começou a se concretizar com a construção de um rancho de pau a pique, coberto de palha, onde os bancos dos alunos eram feitos de tábuas, sendo a senhora Dulce a primeira professora da escolinha, e em seguida a senhora Aparecida e o professor Rodrigo Gonçalves Guimarães. Eu José Romeiro Vasco, nasci na Bahia, dia 2 de setembro de 1959. Estou fazendo um caminho de longe, e aí eu comprei os barracos de todo mundo para sair de lá. Aí quando estava saindo todo mundo de lá, aí chegou um tal de Neném Pimenta, que tem uma terra do lado ali, que não é de hoje. Aí falou para mim, eu mesmo não vou ficar aqui no lugar desse para comprar um pacote de açúcar em São Miguel ou não. Se você quiser, eu vou te dar um cantinho lá na saída, lá que a terra livre, na estrada, para você fazer um barraco. Eu pensando assim, os meninos da escola, não tinha água, não tinha nada da escola. Aí eu peguei, conversei com a mulher. Falou assim, você sabe? Aí já tinha um cara lá, tinha uma serraria, falou, olha, se for não tem mais, e o cara falou, você quiser tirar madeira aí na fazenda, para tirar, fazer barraco. Aí tinha um cara lá, tinha uma serraria, falou, eu serrar a madeira toda de barraco, não vou nem cobrar não. Aí eu vim para cá fazer o barraco. Meio de junho, 76. Aí depois que eu estava lá, nós vimos um estudo ali, falou, não, eu vou dar esse pedaço de chão aqui. Aí você chama aquelas pessoas que tiveram aqui, foram embora, para vir para cá. Aí estava o Luiz lá, estava o Rodrigo, estava o Santos, não estava no banho de uma sopa. Eu chamei eles para cá e aí pedi dinheiro igual para isso. Mas eu passei mais ou menos 90 dias sozinho e eu aluguei a menina para parar mexendo no dele. Eu mandei fazer aquela placa, mandei fazer nem para não usar tudo a placa, Nova Vida, eu peguei na placa todo o tempo. Aí foi como Nova Vida. Acabou com o patrimônio, né? Aí esse nem foi falando assim, não, eu vou dar um alqueire de terra para fazer um patrimônio aqui, para nós não ficar sem movimento aqui com nós. Nós quer comprar um açúcar, comprar um café, tem, não é? Aí chamou esse Zé Romeiro, mas não sei qual é o outro, eles eram 30. Deu um alqueire no chão, lá onde eu estou, né? Para ele, né? Aí um dia assim, esse Zé Romeiro falou assim, dona Ana, você arrumou lugar? Não arrumei não. Senhora Sonilo quer que eu fique na terra dele, mas eu não quero mais não. Só quer fazer o quê? Eu falei, acho que eu vou para Araguaçu. Aí eu um pedacinho de terra. Não, dona Ana,
não faz isso, não. A senhora fica aqui mais longe. O Ney me deu um alqueire de chão aqui, ó. Nós vamos medir e tirar o alqueire de chão. E a senhora, eu sei que a sua família é muito grande, eu vou medir e tirar para a senhora um pedaço aqui. Um pouco da história do povoado de Nova Vila. Nova Vila foi fundada em 1976 pelo senhor José Romero Vasco. Ele construiu a primeira casa aqui, sendo ela de tábua e telha francesa. Logo em seguida, meu pai também veio para cá. Construiu uma casa aqui, mudou a nossa família, viemos para cá e começamos a morar aqui e trabalhar aqui. Meu pai colocou um monte de comércio e era esse comércio que atendia a região aqui. Era um movimento muito grande, pois as fazendas estavam todas em desenvolvimento e era um movimento muito grande no povoado. Vinha muita gente para cá e era muita bebedeira, dava muita confusão. Aí recebe o título de troca-tapa. Troca-tapa surgiu por causa desse grande movimento das pessoas. E Nova Vila ficou famosa, aí recebeu esse título de troca-tapa. Troca-tapa era um sucesso, o povo tinha todo o prazer do mundo de falar troca-tapa. Só que em 1988 veio a perca do meu pai. Aí foi para nossa família muito ruim. Mas meu pai deixou um legado de amor, de solidariedade, de amor ao próximo. Ele passou isso para todos nós. Eu, na condição de filho mais velho da família, assumi a família, assumi o comércio e fiquei trabalhando no povoado de Nova Vila, trabalhando no comércio como comerciante e professor, que eu já era professor na época, e foi um movimento muito bom. Depois entrei na política e, graças a Deus, fui muito bem sucedido. E Nova Vila continuou sendo essa pequena cidadezinha aqui do norte de Goiás, uma cidadezinha que hoje oferece boas condições para as pessoas. Aqui tem asfalto, aqui tem um campo de futebol, energia elétrica, temos aqui internet. O desenvolvimento chegou na Nova Vila. Foi a Nova Vila que sempre a gente sonhou que queria uma Nova Vila dessa forma. Portanto, nós que somos moradores daqui, temos muito orgulho de morar aqui. E essa foi um pouco da história do povoado de Nova Vila. Nazaré Francisca da Costa. Quantos anos que a senhora tem, dona Nazaré? Dona Nazaré, dia 14 de janeiro, a senhora vai fazer 102 anos. Quando a senhora veio morar em Bonópolis, o que a senhora fazia? Capinava, plantava arroz, tocava arroz no pilão, cortava lenha. E o Bonópolis era bom? Era bom. Joaquim Caldeira de Souza, nascido no dia 9 de março de 52, vou fazer 72 anos agora, no dia 9 de março. Nasci numa cidadinha, vim da Bahia no ano de 60. Aqui ainda não tinha começado ou projetado fazer o Bonópolis. Quando foi no ano de 68, no dia 4 de março, foi a primeira escrita que teve, que o seu Abrão escreveu para criar Bonópolis. Aqui já morava o seu Mariano Cordeiro, na época morava o Isaías, morava um senhor de João Vermelho do outro lado. Então Bonópolis, naquele tempo tinha pouca gente, tinha o povo do Jonoleta, já tinha uns ali de Jonoleta, né? Então foi criando devagarzinho, criou o Bonópolis. Aqui no Bonópolis mesmo morava o seu Mateus, que era o dono, que adoou o terreno. Venderam a terra para o seu Abrão criou a história de criar o Bonópolis, né? E aí foi criando, nos anos de 68 que criou o Bonópolis. Dia 4 de março de 68 foi quando escreveram alguma coisa, porque antes não tinha nada escrito, né? E aí foi criando a historinha devagar de Bonópolis e cada dia vai evoluindo, né? Hoje o Bonópolis está aí, essa cidadinha já grande, boa. Eu mais gosto aqui no Bonópolis porque aqui praticamente hoje eu considero como minha terra natal, né? Meu nome é Joana Moreira de Souza, sou filha de Sebastião Moreira da Costa. A gente mudou para este lugar aqui perto do Cruzeiro em 51. Moramos ali vários anos e mudamos aqui para perto de Bonópolis em 63. Ali tocamos roça,
Como a gente morava perto do cruzeiro, ali não tinha estrada para vir para casa, a estrada era trieiro. E aí nós tínhamos um carro de boi, meu pai era carreiro. A gente colocava a mobília de cozinhar dentro do carro e coisa de dormir. E vinha parando pelas estradas. Nós gastamos uma semana de lá da onde nós morávamos para cá. Essa estrada aqui do Papagaio, ali para sair na Siriaca, foi nós que fizemos. Eu ficava parado num lugar fazendo comida, levantava de madrugada, fazia comida, meu pai, meus irmãos saía para fazer estrada, a gente ficava. Meio-dia voltava para buscar a merenda, levava, à noite eles iam dormir, trazia água para tomar no carote de madeira, que todo mundo conhece o que é. Quando chegou ali onde é a Siriaca hoje, ali nós parou ali 2 dias, e aí viemos chovendo e fazendo estrada, e viemos ali para o lugar que nós moramos, Fazenda Boa Esperança. E ali eu cheguei para ali, eu tinha 17 anos. E ficamos morando aqui em Bonópolis. Eu tenho 10 filhos e graças a Deus tudo é bênção de Deus na minha vida. Quando nós mudou para este lugar aqui só tinha um colégio ali embaixo, que se falava Colégio do Viabrão. Meu pai era carpinteiro. E ele vinha de madrugada, levantar de madrugada, a gente fazia o almoço de madrugada, 7 horas do dia que era tarde, nós estávamos almoçando, e ele colocava as tábuas em riba desse cavalo, montava e vinha para cá para fazer as portas do colégio. Sou filho do José Florencio dos Santos, conhecido por José Madeireira. Antigamente era Zé Baiano, aí depois mudou para Zé Madeireira, depois não mudou para Ouro Branco. Então nós veio para cá, tinha pouquinha casa, só tinha casa de paia. Parece que tinha umas 3 ou 4 casas de teia. Aí meu pai veio para trabalhar com o Zé Oleiro, trabalhar na oleria. Nós era tudo pequeno. Isso aqui tudo ainda era mato. Tinha casa nenhuma, só tinha uma casa do Porto do Zacarias para baixo. Tinha umas casinhas de paia, tinha uma rodoviária de paia. Nós morávamos na casa de paia também. E feito de barro nossa casa. Antigamente aqui se adoecesse era o maior sacrifício. Aqui meu pai veio adoeceu, mas meu pai foi para a farmácia, era farmácia. Na rede, meu pai tiraram meu pai uma vez na rede aqui. Mas era muito difícil aqui, muito difícil. Não tinha na estrada, a estrada era muito ruim. Estrada de carroça mesmo. Aí depois tinha só a estrada do Porongatu, mas ainda era ruim. Nós aqui passou tanto aperto, porque meu pai tinha uma rocinha de arroz, mas o povo do Zé Oleiro na beira do Gregório. Não esperava nem o arroz madurar para nós poder comer. Rapava o arroz, contava meio verde, torrava na panela, socava e fazia comida para nós comer. E nós comíamos muito antigamente, hoje o povo não usa mais. Não era porque não era bom não, porque era muito apertado. Nós comíamos muito arroz com folha de canjiru, folha de bertorrégua. Nós comíamos muito trem assim. Para finalizar, foi realizada uma noite de autógrafos com a presença dos entrevistados, proponentes, autoridades, familiares e amigos dos pioneiros. Foi um momento oportuno para o reencontro desses amigos de longas datas. A alegria, a satisfação dos entrevistados estava nítido no olhar e no sorriso. Ainda na noite do autógrafo, foi servido um coquetel com os sucos dos frutos do cerrado, frutos tropicais e os frutos que predominam na região, acompanhado das quitandas que os pioneiros comiam na época, como bolo de arroz, peta, quebrador e em seguida uma deliciosa galinhada acompanhada de feijão, macarrão e salada, e também suco natural das mais variadas frutas. Ufa! Chegamos ao fim da nossa viagem e percorremos pelos caminhos da memória
daqueles que ajudaram a construir a nossa querida Bonópolis. Foram dezenas de depoimentos, os quais trouxeram à tona aspectos relevantes da vida cotidiana do nosso povo. Vida difícil, repleta de desafios para aquelas dezenas de famílias que chegaram nas terras do norte goiano em busca de uma vida melhor para si e para os seus. Esperamos que a coletânea de depoimentos apresentados no filme Resgatando a História da Origem de Bonópolis seja apenas o início de um trabalho que se prolongue nos anos que virão. Este filme Resgatando a História da Origem de Bonópolis conta desde as primeiras famílias que chegaram nessas matas virgens até a sexta gestão, 2020, pois não posso ser ousada em publicar da atual administração, sendo que o atual gestor do Executivo da 7ª Administração não autorizou a publicação de fotos, vídeos e conquistas da gestão 2021-2024.